A IA tá em todo lugar e todo mundo tá falando sobre. Mas acontece que a grande maioria do que é dito é no mínimo enganoso. E no pior dos casos, uma completa mentira. Embora o recurso no seu celular ou no seu aplicativo de e-mail sejam chamados de IA, não é a IA que você provavelmente tá pensando. Então bora acordar pra vida e destrinchar e entender o que a IA pode ou não realmente fazer. E entender por que a indústria da tecnologia tá doidinha pra colar o adesivo de IA em tudo. Essa touca de coelho é muito mais profunda do que vocês imaginam. Logicamente um dos motivos é dinheiro, mas o caminho para chegar lá, por incrível que pareça, é confuso de propósito. O que torna tudo isso muito interessante. Você já percebeu que a IA é uma bagunça completa? Por exemplo, eu posso gerar um texto no Notion, mas eu posso pedir para ele resumir um PDF? Não, para isso eu preciso usar o ChatGPT. Não o ChatGPT normal, mas o ChatGPT Plus. Mas se eu quiser pesquisar alguma coisa, preciso do Microsoft Copilot, que está dentro do Bing, que antes era conhecido como Bing Chat, que na verdade é o GPT-4 Turbo. Beleza, você pode me fazer um resumo de um vídeo do YouTube? Claro que não, cara, deixa de ser bobo. Para isso você tem que usar o Gemini Advanced, alimentado pelo Gemini 1.5, anteriormente conhecido como Gemini Ultra, anteriormente conhecido como Bard, que se integra ao YouTube porque é da Google. Tudo isso é uma loucura sem sentido. Quando ouvimos o termo AI ou IA, estamos na verdade nos referindo ao aprendizado de máquina, um subconjunto de IA envolvendo algoritmos que podem analisar padrões em dados. Eles são treinados em coisas como texto e multimídia, e usando esses dados de treinamento, identificam padrões por meio de probabilidade estatística. Eles podem ser treinados ainda mais através de aprendizado por reforço, recompensando saídas corretas e punindo saídas incorretas. É como quando você está treinando seu porco. Você parabeniza quando ele faz certo e quando ele faz errado você não parabeniza. É assim mesmo. Os resultados permitem que esses algoritmos resumam, prevejam ou até gerem algo aparentemente novo. E em muitos casos pode ser indistinguível da IA clássica ou da IAG, Inteligência Artificial Geral. Antes de continuar, tenho que explicar algo mais confuso ainda. Não existe só a IA e IAG. Também existe a IAL e a SIA. Bem, então se todas parecem como uma IA e soam como uma IA, qual é a diferença? A inteligência artificial limitada é atribuída a tarefas especializadas. O GPT-4 especificamente é um modelo de linguagem grande, o que significa que é treinado para entender e gerar linguagem natural, como as palavras que eu tô falando agora. É basicamente um autocompletar turbinado. O que o diferencia do teclado do seu telefone é que ele também pode processar informações baseadas em padrões aprendidos durante o treinamento, incluindo definições, fórmulas matemáticas e assim por diante. Isso o torna capaz de gerar saídas únicas que não faziam parte dos seus dados de treinamento. O GPT tradicionalmente tem sido incapaz de gerar imagens, vídeos ou áudio. Existem outros tipos de modelos generativos como Sora, Suno ou DALL-E, que têm seus próprios talentos específicos, mas a maioria deles é incapaz de operar fora do seu nicho específico, e todos eles são limitados por seus dados de treinamento de maneira parecida. Em muitos casos, as respostas que eles dão se assemelham aos seus dados de treinamento. Porque se você for um artista ou fotógrafo e seu trabalho for adicionado ao modelo, algumas artes geradas pela IA vão lembrar suas artes. E o pior acontece quando modelos generativos enfrentam um conceito que não entendem, ou quando simplesmente os tokens acabam, eles podem começar a alucinar. Ou seja, eles simplesmente inventam coisas conforme avançam, o que explica do porquê às vezes você obtém aberrações sobrenaturais como essas. Dito isso, essas limitações não significam que a IA de aprendizado de máquina seja um beco sem saída. Elas têm sido implementadas de forma muito eficaz para diagnosticar doenças em outros cenários altamente complexos, onde dados são densos e as conclusões exigem interpretação. Esses modelos especializados são extremamente úteis. Eles só não são tão novos. Redes neurais simples têm sido usadas por décadas para coisas que vão desde conhecimento de escritura até análise de tráfego na web. E sim, tem até IA no videogame faz tempo já. Por exemplo, a IA define quando é o momento certo dos seus aliados avançarem e quando é o melhor momento deles atirarem e todas essas coisas. A principal diferença do passado para hoje é que eles rodam muito mais rápido num hardware moderno. Isso é fato, né? Se eu tivesse que resumir o que a inteligência artificial limitada realmente significa, então eu diria que é como ter 1000 porcos em 1000 máquinas de escrever com 1000 peças de informação de referência de como as respostas devem parecer, com tentativas
tentativa e erro suficiente, eles chegam a um ponto onde é provável que eles tenham a resposta correta, ou pelo menos correto o suficiente. Então pegamos todos esses porcos e tiramos uma foto do estado do modelo e começamos a alimentar ele com mais informação para assim continuar aprimorando. A IAL, em comparação ao cérebro humano, é meio que o que um único aplicativo é para um computador. É, por exemplo, a habilidade que você desenvolveu para andar de bicicleta. É algo que o seu cérebro é capaz de fazer, mas é apenas uma de suas muitas funções. Então, como seria uma inteligência artificial geral? Ela precisaria ser capaz de lidar com tudo o que falamos até agora, assim como o seu cérebro pode pegar algumas experiências passadas e transformar elas numa nova criação. Mas, de novo, como seu próprio cérebro, ela precisaria ser capaz de executar muitos desses modelos simultaneamente e continuamente treinar e repetir, em vez de depender de um modelo fixo. Só então uma IAG teria a capacidade de realmente aprender a se adaptar a coisas novas, aproximando-se daquela definição clássica de IA e realmente misturando as linhas entre o aprendizado de máquina e consciência de máquina. O problema é que, mesmo se tivéssemos um software tão sofisticado, estamos longe de ser capazes de rodar uma IAG, mesmo num supercomputador moderno, muito menos no seu celular com IA. Vocês devem estar se perguntando, mas qual o problema disso? É só o marketing exagerado? Tipo o que fazem com hambúrguer. Ninguém liga pra isso. Sinceramente, na maioria dos casos eu também não ligo. Por exemplo, o engano da pasta térmica com IA da Cooler Master nunca me incomodou, porque eu nunca esperei que minha pasta térmica fosse conversar comigo. Oi, tudo bem? Obrigado por me comprar. Cala a boca, não te comprei pra isso. Mas existem situações em que esse tipo de marketing pode ter um impacto na segurança dos usuários e, portanto, realmente importa. Um exemplo é o que aconteceu com a Tesla. O Elon Musk disse que qualquer veículo de 2019 em diante será capaz de alcançar autonomia total. E ele certamente apresentou algumas demonstrações impressionantes, tanto preparadas quanto na forma de software beta público, que você realmente pode usar. Isso é realmente legal, mas não é muito mais do que isso. Veja bem, para operar um veículo com segurança, não basta ser treinado com imagens de faixa pintadas, cones de trânsito, placas de pare, pedestres e dados de telemetria do veículo. Nem mesmo é suficiente ser treinado para prever as prováveis manobras de veículos próximos e formas de vida na estrada. Qualquer coisa pode acontecer. E, por definição, a IA limitada não é capaz de lidar com um caso extremo que nunca viu antes. Mesmo que fosse, aliás, tenho más notícias para você, dono de um Tesla. O hardware 3.0 do Tesla tem cerca de 144 TOPS, ou trilhões de operações por segundo de poder de processamento. O Windows 11 Recall, um recurso que faz pouco mais do que tirar prints e analisar o uso do seu PC para busca, pede 40 TOPS. Só para deixar claro, TOPS não é uma medida definitiva de desempenho, e não tem como a Microsoft ter otimizado o código do Recall nem perto do quanto a Tesla otimizou para a direção autônoma. Mas isso ainda deve ilustrar o ponto de que a Tesla sabia, deveria saber, que um veículo com as capacidades de IA de um iPhone 15 Pro jamais alcançaria aquele tipo de consciência contextual em tempo real necessária para situações complexas como operar um veículo motorizado. E eles manipularam suas capacidades para vender mais software que nunca sairia da versão beta. Isso vai dar um belo de um processo coletivo. Aliás, as ações da Tesla já estão passando alto. Este é um anúncio do ano 2000, no auge da bolha dos .com, onde a internet era a nova coisa no hype. E este é um anúncio de 2024 para um notebook gamer com IA. Que caralho é um notebook gamer com IA? É um notebook com chatbot? Ah, acertou na mosca! Estes são exemplos do que acontece no frenesi. Sempre que uma tecnologia nova se torna mainstream, é exatamente isso o que acontece. Todo mundo pega essa nova tecnologia e corre como doido para adicioná-lo no seu produto. Nos anos 2000, apenas adicionar .com ao nome da sua empresa fazia o preço das ações subir. Durante a última corrida das criptomoedas, tudo precisava estar na blockchain e ter NFTs. Long Island Iced Tea fazia chá gelado, mas decidiu rapidamente mudar seu nome para Long Blockchain Corp. E agora é a vez da IA. Assim que o ChatGPT fez sucesso, as pessoas de marketing em empresas de tecnologia ao redor do mundo ficaram tipo, cara, agora tem escova de dente com IA, tem aspirador de pó com IA, tem fragrância de vela com IA, a gente também tem que entrar nessa. E os gordões da tecnologia não estão imunes a isso. Toda a campanha da Samsung para os celulares Galaxy deste ano é Galaxy AI, apesar da IA já tá nos celulares Galaxy faz tempo. Porque sim, na realidade, a IA tá aqui e você tem usado ela por anos. O Facebook tem usado o IA para mostrar anúncios na última década, seu celular tem usado o IA para otimizar a vida da bateria por anos, mas na verdade, IA
não significa realmente nada. A palavra inteligência artificial nasceu em 1956 e, tecnicamente, um modelo GPT com 100 bilhões de parâmetros e seu filtro de spam do e-mail são ambas uma forma de inteligência artificial. Mas, desde que o ChatGPT saiu, IA basicamente significa modelos de linguagem grande, porque é mais fácil dizer IA do que rede neural profunda baseada em transformadores para processamento de linguagem natural. E é uma história comum que faz essa bagunça atual, onde definições ambíguas e promessas impossíveis transformaram a IA nessa modinha sem sentido como todas as outras. Todas elas se referem a tecnologias úteis e legítimas, algumas das quais realmente se concretizaram, mas seus significados se destruíram com o uso excessivo. Isso significa que, quando a singularidade tecnológica finalmente acontecer, teremos que chamar ela de algo completamente diferente para diferenciar ela de todo esse papo furado de marketing fajuto. E falando de marketing fajuto, chamar IA de IA não foi um acidente. As pessoas por trás desse marketing sabem o que você pensa que IA significa. Eles sabem que a promessa e o misticismo por trás do termo são tentadores. E sabem que você vai clicar quando você vê que estão entrevistando um especialista em IA que discute o quão perigosa ou já viva ela é. Eles querem que você acredite na publicidade deles. Eles querem que você invista nas ações deles. O que temos agora, no entanto, são realmente boas ferramentas de resumo em máquinas de adivinhação que são ajustadas para trabalhar com diferentes tipos de mídia. Elas não podem raciocinar e qualquer um que já viu o ChatGPT errar algo de forma ridícula, mas com confiança, pode confirmar isso. E as IAs também não podem entender por que erram essas coisas. Elas não sabem o que significa o que elas não podem aprender ou melhorar por conta própria, mesmo se você disser e pedir explicitamente. Elas também têm um número finito de coisas que podem lembrar, chamadas tokens, o que limita sua capacidade de manter uma linha de conversa por muito tempo. Você está assistindo The Bear. Qualquer um que tenha tentado fazer o ChatGPT escrever uma história, ou até mesmo um script Python moderadamente complexo, pode confirmar isso. Claro que com o tempo, algumas dessas limitações começarão a diminuir, e esses modelos de IA limitada começarão a aparecer cada vez mais com a IA geral pro leigo. É só perguntar ao cara que fez o Bing se apaixonar por ele. Mas no final das contas, ainda é a mesma coisa de sempre. É um porco super inteligente que tá observando e aprendendo os padrões de comunicação e repetindo eles com mais precisão ao longo do tempo. Então, quando confrontado com uma situação nova, como o ataque de um ouriço, esse porco não tem esperança de ser capaz de te guiar sobre como se defender com os materiais que você tem na mão. Ele não tem o conceito de ouriço ou bambu, apenas tem as palavras que mais se aproximam do padrão que ele observou anteriormente. Para completar mais ainda, tenta fazer o dali criar algo muito específico. Acaba sendo desafiador ele entregar o resultado que você deseja, e quando finalmente ele chega perto, geralmente é composto por padrões de modelo de treinamento que melhor correspondem às palavras-chave. Isso parece simples, mas é porque é realmente simples em essência o que ele tá fazendo. Ele pega as palavras-chave do seu prompt e começa a ilustrar, preenchendo a imagem até atingir um resultado muitas vezes limitado. O comum é que quando você tá usando essas ferramentas, você passa por isso não funciona, então deixa eu tentar uma ordem diferente de palavras. Não. Agora tem que começar a pesquisar e estudar em sites. Agora tem o curso de prompts do Midjourney. Agora sim que eu entendo como funciona essa porra. Pera aí. Mas o ponto todo da IA não era ser natural e intuitiva de usar? Tô tendo que voltar à idade da pedra e ler manual. Que delícia, né? Ai. Mas à medida que os modelos de IA generativa aprendem a criar obras que estão cada vez mais próximas das nossas expectativas e finalmente entendem quantos dedos e dentes os humanos normalmente têm, quando isso acontecer, vamos começar a achar cada vez mais difícil distinguir sua produção de fotografias reais ou obras de arte, ou inclusive pessoas que nem existem. Aliás, isso já tá quase acontecendo, e o uso tá sendo trabalhado para ser cada vez mais intuitivo. Quando isso chegar, vai ser oficialmente inaugurada uma era de desconfiança sem precedentes. Se hoje em dia já tá dando bosta esses deepfake, imagina no futuro. E outra notícia é que as pessoas e instituições encarregadas de nos ajudar a lidar com as consequências de tudo isso têm muito menos orçamento do que aquelas que estão tentando nos vender. Mas isso realmente é ruim? O ser humano sempre será o ser pensante mais capaz? Ou a própria criação superará? Esses questionamentos são mais pro futuro, né? O que é atual e tem impactos diretos na sua vida são os dias zero. Entenda o que é e o risco que você corre usando a internet. Você assistiu The Beggar.